Olá, saravá para quem é de saravá, paz do Senhor para quem é da paz do Senhor. Minha gente, qual dos dois julgamentos tem mais chance de ser verdadeiro? Aquele que nós fazemos dos outros ou aquele que nós fazemos de nós mesmos? Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu já deixo aqui o meu pedido. Dá aquele joinha se você gostar do vídeo, se não gostar, dá o dislike, deixa aí um comentário e compartilhem esse vídeo com quem você acha que deva assisti-lo. E já de antemão já deixo aquela gratidão bem grande, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. Minha gente, a autoavaliação é sim um processo bem complicado. Porque normalmente, no ato de julgar nossas ações, a gente costuma buscar muitos critérios em contextos, justificativas, coisa que a gente não faz quando o julgamento é a outra pessoa. Para piorar, a gente vive num mundo onde a gente tem que constantemente estar atualizando o nosso status de felicidade, de perfeição, de infalibilidade, de excelência, o que faz com que nossas falhas, ainda que mínimas, sejam cada vez menos toleráveis. Esse nível de perfeição que é exigido é simplesmente impossível de ser alcançado. Daí as pessoas tendem cada vez mais a desenvolver estratégias ou de negação das suas falhas ou de projeção desses seus defeitos em outras pessoas, e daí um moralismo cada vez mais assedioso. Na classe trabalhadora, por exemplo, é cada vez mais recorrente a gente encontrar trabalhadores que negam a sua condição de classe social, de uma classe explorada, que vive numa situação de vulnerabilidade e insegurança. Autônomo, empreendedor, sindicato, só tem vagabundo. No caso da nossa cultura cristã, o desafio ainda é muito maior, porque o nosso referencial é um Deus perfeito. E como nós somos apenas seres humanos, frágeis, que cedemos às nossas pulsões, os nossos instintos corpóreos, às vezes fica muito difícil a gente seguir essa vida de retidão que nos é cobrada. Então, a própria cultura cristã também já oferece uma solução, que é a repressão a este corpo que falha, que erra, que nos conduz ao erro e ao pecado. Na busca por controlar ou às vezes até castigar este corpo que erra, que cede à tentação, muitas vezes nós desenvolvemos um estranho apego ao autoflagelo, ao automartírio, à autocomiseração, à vitimização. É como se todos nós fôssemos vítimas dessa nossa natureza pecadora, e quanto mais eu me assumo, me enxergo nessa natureza, nessa condição, mais Deus vai olhar por mim, de repente interceder por mim. E a vitimização acaba se tornando praticamente uma estratégia de autodefesa, de sobrevivência. Que se eu sou vítima dos determinantes divinos, ou dos determinantes do sistema econômico, dos determinantes do que meu pai e minha mãe fizeram de mim, dos meus traumas de infância, por exemplo, eu não tenho culpa. Então essa é uma forma muito eficiente da gente aliviar a nossa influência na decisão daquilo que a gente vai desenvolver. No caso dessa decisão divina, é mais complicado, porque em tese, nós não podemos interferir nos desígnios de Deus. Agora, no caso das interferências de um sistema econômico, isso é perfeitamente reversível, porque isso é uma construção histórica humana. Vale lembrar, por exemplo, a sociedade da Índia, que era, até pouco tempo atrás, definida em castas a partir de critérios pautados em dogmas religiosos, e que não entram num processo de discussão, já que aí o que define é a crença, um sentimento, e não uma determinação humana. Agora, tão complicado quanto fazer uma autoavaliação é tentar tirar um julgamento da vida de outras pessoas que estão inseridas em outro contexto, em outras vivências, e daí a gente querer tirar diagnósticos que sejam precisos, que sejam honestos. E hoje em dia, gente, o que mais existe são pessoas do alto dos seus privilégios tentando, por exemplo, avaliar por que um morador de rua está vivendo na rua naquelas condições. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda,
e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país... Todo mundo tem suas responsabilidades. Nós Todo temos. mundo. Se a gente não pagar nossas contas... Imagina, vai pra cartório, querida. Hello. O alto, ou melhor, no baixo da minha humilde condição de classe trabalhadora, não faço a menor ideia do quão trágico, do quão penoso deve ser ter que abrir mão de passar as férias na Riviera Francesa, no Chateau de Brissac, para se conformar, por exemplo, com Miami ou com a Disney. Ai, a sorte, pelo menos, é que as empregadas não estão mais indo à Disney. Isso já é uma grande vantagem. É por isso que todas as vezes que eu assisti aquela propaganda do Enem, que fala em superação, se reinventar, eu sempre ficava pensando, meu Deus, mas por que a gente não pode adaptar esse texto para fazer uma propaganda parecida, para animar o coitado do Roberto Justus, que nesse momento, coitado, tá tão triste, desolado, porque vai ter perdas nos seus lucros. Então ele pode sim aproveitar este momento para mostrar que essa tese do poder do indivíduo que se supera pode ser também aplicada aos grandes empresários, aos mais ricos desse país. Por mais que, coitados, eles vão ter que de alguma forma vender um patrimônio para poder salvar uma empresa, ou eventualmente tirar um dinheiro que ficava numa aplicação, e isso deve ser muito doloroso, isso deve gerar uma situação de angústia e de muita insegurança. Sofrimento enorme ter que substituir o tartar de salmão por um tartar de robalo. O fato, meus amores, é que é muito improvável que nós, do ápice dos nossos privilégios, sejamos capazes de julgar, por exemplo, uma mulher negra que vive na periferia, que na hora do ato de reclamar, está contido ali uma denúncia da sua situação de exclusão. E ela, ainda que não seja uma engenheira civil formada, tem direitos de cidadã. Reduzir a luta por direitos a um mimimi é, na verdade, uma forma muito conveniente de você negar a existência de um conflito para que você possa, de forma indiferente, continuar dormindo como se nada tivesse acontecendo e tirar de si também a responsabilidade pela transformação dessa realidade. Direcionar sua revolta para os injustiçados como uma forma de não ter que enfrentar aqueles que promovem a injustiça não vai resolver em nada a sua situação. Muito pelo contrário, só reforça o seu papel de propagador de uma lógica que em nada lhe interessa. Ironias à parte, se nós quisermos de fato trazer critérios objetivos para compreender o abismo que separa o nível de insegurança e oportunidades entre um Roberto Justus e um morador de rua, só precisa mesmo, não é de inteligência, é simplesmente de honestidade.